Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao conteúdo de avaliação educacional e na aula de hoje a gente vai compreender um pouco sobre a avaliação educacional e os marcos legais. A gente vai entender um pouco como a avaliação aparece nos marcos legais, na legislação brasileira, na legislação que rege o campo da educação. De forma mais específica, essa legislação ela vai se dividir em duas principais, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, e os PCNs, que na verdade são orientações, que são os parâmetros curriculares nacionais. Então, a aula de hoje a gente vai entender um pouco mais como a avaliação aparece na LDB e na aula seguida a essa a gente vai entender como a avaliação aparece nos PCNs. Então, vamos recapitular um pouco da aula anterior para que a gente possa dar seguimento. Na aula anterior, a gente pôde aprender um pouco sobre as abordagens educacionais e a avaliação. Então, a gente pôde perceber que existem diferentes abordagens pedagógicas e que essas diferentes abordagens elas vão trazer consigo também uma orientação para a avaliação. Então, cada abordagem vai direcionar para um tipo, para um formato, para uma concepção de avaliação também. E a gente pode aprender que existem 5 abordagens principais, e que são as que são mais recorrentes em provas de concurso, que é a abordagem tradicional, a abordagem humanista, a abordagem comportamentalista, a abordagem cognitivista e a abordagem sociocultural. Mas na aula de hoje, a gente pôde lembrar um pouco da aula anterior, mas vamos voltar agora para a aula de hoje. E na aula de hoje a gente vai pensar o objetivo maior dessa aula é compreender o que é a legislação brasileira educacional a partir da LDB, porque se a gente for pensar a legislação brasileira educacional, ela é bem ampla, bem grande, existem vários elementos que constituem, mas a gente vai focar na LDB, que determina o que é que a LDB determina em relação à avaliação, o que é que consta na Lei de Diretrizes e Bases que direciona a avaliação, que rege a avaliação. O que será abordado na aula de hoje? Como a avaliação é citada na LDB, então como é que ela aparece e quais as principais orientações da LDB para a avaliação. Então, a avaliação na LDB. A LDB, a atual LDB, ela foi aprovada em 96, então é uma lei relativamente antiga, embora frequentemente ela sofra alterações, sofra acréscimos, mas a organização, a estrutura maior dela vem aí de 96, mas também ao longo do período de alguns anos, ela sofreu alteração no texto, Então, já teve 3 principais alterações, em toda a sua estrutura. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, principalmente no que toca à avaliação. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é a mais importante lei brasileira que se refere à educação. Então, se tratando da educação brasileira, a LDB, ela é a principal, é a lei magna da educação. É ela que vai direcionar todos os elementos, ou os principais, vamos dizer, porque todos seriam uma pretensão muito grande para uma lei, porque a educação é muito dinâmica e complexa, mas a maioria dos elementos que constituem a educação brasileira, ela é fundamentada e orientada pela LDB, certo? A LDB é composta por 92 artigos que versam sobre os mais diversos temas da educação brasileira. Então, como eu falei, a LDB, ela tenta reger todas as ações referentes à escola, todos os elementos que constituem a escola, que constituem a educação como todo no Brasil, certo? Então, embora a gente esteja nessa aula falando sobre avaliação, porque é um foco mais direcionado, mas a LDB é algo muito maior, muito mais amplo, e a avaliação é só um aspecto que é tratado na LDB, mas a LDB ela vai tratar sobre diversos temas que estão aí relacionados à educação. A avaliação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, agora a gente vai pensar como a avaliação aparece na LDB. Então, o artigo 24 do parágrafo 5º aparece assim: a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Então, primeiro a gente tem que olhar como está essa linguagem da avaliação. Então, a avaliação na LDB ela é vista como
a verificação do rendimento escolar, né? Então, esse cunho muito da verificação é muito forte na legislação educacional, né? Primeiro, a gente tem que pensar bastante nessa linguagem, até porque se tiver algum concurso, né? Como é que está escrito, como é que a avaliação é vista dentro da legislação, né? Dentro da LDB. Então, a gente precisa marcar essa frase aí, né? A avaliação é vista como a verificação do rendimento escolar. Então, é uma avaliação muito específica, muito direcionada, que é a do rendimento. E coloca o que é essa verificação, o que é essa avaliação, ela precisa observar, né? Os critérios que ela precisa atender. Então, são alguns critérios que a gente vai entender um pouco aqui nessa aula, né? Primeiro, a avaliação precisa ser contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Esse tópico é muito importante porque em algumas provas podem fazer alguma pegadinha, né? E colocar que, por exemplo, na LDB, os quantitativos prevalecem em relação aos qualitativos. E é uma conquista, né? Vi no texto da legislação que a avaliação ela precisa priorizar os elementos qualitativos em detrimento aos quantitativos. Então, isso é muito importante a gente pensar que na LDB a avaliação é tratada e vista dessa forma. Um outro elemento que consta também na avaliação e que precisa ter essa atenção da escola, né, é a possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Então, essa possibilidade de acelerar os estudos, ela é garantida pela LDB e os alunos eles têm essa possibilidade, principalmente nessa última LDB que foi aprovada, né, que é de 96 e que até hoje a gente é regida por essa mesma lei, ela garante esse direito do aluno de acelerar os estudos. Também é possível o avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Então, pode ser uma reclassificação desse aluno, né, se ele tiver um conhecimento já desenvolvido para aquela determinada série. Isso também é garantido por lei, né, e está dentro desse campo da avaliação também. Então, um aluno que, por exemplo, ele está no 3º ano, mas ele tem aprendizagens, competências e habilidades já desenvolvidas que ele pode passar para a série seguinte. Então, isso também é garantido por lei, que ele pode ser reclassificado, essa possibilidade de avanço, né, é também garantido por lei. O aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Então, isso é um direito, né? Então, é importante também a gente ver tudo que consta na LDB como direitos do aluno e direitos, né, de quem está dentro dessa construção da escola, né? Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Então, continuando, dentro da Lei de Diretrizes e Bases, né, a avaliação traz também mais um elemento para a gente pensar como é que ela deve ocorrer nos espaços escolares, né? Então, existe também uma obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo. Então, a recuperação, né, que é algo recorrente nos espaços escolares, embora aconteça de diferentes formas, a depender da escola, é algo que é garantido pela LDB, certo? Não é algo específico da escola ou criado só pela escola. É algo que faz parte de um regimento, né, de uma legislação que direciona que a escola e obriga a escola, de certa forma, a desenvolver, né, esse direito para o aluno, que é o direito de recuperação, inclusive nesse caso aqui, como a gente está vendo no texto, a recuperação paralela, né, ao processo e ao ano letivo, né, nas unidades terem também aí durante o ano recuperações paralelas. Para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Então, isso precisa estar também estabelecido no regimento interno da escola para deixar isso claro, tanto para os educadores, né, para a gestão, quanto para a comunidade escolar como um todo, né, para as famílias e para os alunos. Então, as principais mudanças
da LDB. Então, a LDB ela passou por 3 grandes mudanças. Como eu falei, o texto que a gente atualmente segue, né, que rege a educação brasileira, ele vem de 96. Mas existem acréscimos, alterações, né, desde lá até hoje. Mas esse texto maior, essa estrutura maior da LDB, ela já sofreu várias alterações no texto, e as principais, né, que mudou mais a base desse texto, foram as mudanças do ano de 61 e de 71. E essas mudanças mudaram, inclusive, a perspectiva da avaliação em alguns aspectos. E é isso que a gente vai ver também, porque tem questões de concurso que também trazem um pouco dessa mudança, principalmente nas nomenclaturas, na concepção de avaliação e nesses pequenos detalhes, né, que aparecem em relação aos textos. E aí a gente tem esse quadro que traz bem claro para a gente a diferença, né, desses textos, as principais diferenças, né, da LDB de 61, da LDB de 71 e da LDB atual, que foi aprovada em 96, certo? Então, dentro do campo aí de como a LDB vê a educação, né? Como ela apresenta a avaliação, na verdade. Ela vê como a apuração, em 61, o termo utilizado é a apuração do rendimento escolar, né? Em 71, esse termo apuração, ele já muda para verificação do rendimento escolar e ele permanece em 96. Então, a gente tem essa mudança de 61 para cá, vamos considerar assim, de apuração do rendimento escolar para verificação do rendimento escolar. A apuração ela tem um viés mais quantitativo, embora a verificação também tenha, mas a apuração tem um sentido até muito mais quantitativo do que qualitativo. Como a gente viu no texto, desde 71, que também já tem algumas mudanças dessa natureza de pensar que o qualitativo deve ter um destaque maior do que o quantitativo. Então, a LDB de 61 ela ainda é muito pautada no quantitativo e a gente vai ver também em outros elementos, né? Então, em 61 tem aspectos quantitativos avaliados em exames e provas. Então, por aí a gente já tira, né, como a linguagem da LDB de 61 ela está focada no quantitativo, né, e muito direcionada para exames e provas. Então, a avaliação ela precisa acontecer nesse formato, né? A LDB de 61 ela prevê a avaliação construída com esse viés mais quantitativo. Já em 71, já tem essa mudança, então já vem aspectos qualitativos devem preponderar em relação aos quantitativos. Então, de 71 para cá, a gente já tem essa alteração considerável, significativa no texto da LDB, em que o qualitativo deve preponderar em relação ao quantitativo. Então, é importante a gente estabelecer essa comparação dessas mudanças. Enquanto na de 61 coloca a necessidade de considerar os aspectos quantitativos, a de 71, que permanece na de 96, já coloca que o qualitativo deve preponderar. Como eu já falei, em 96, esse texto ele continua igual como o de 71, em que os aspectos qualitativos devem preponderar em relação aos quantitativos. E por último, no campo mais dessa questão da avaliação final e da recuperação, na LDB de 61 prevê um exame final com comissão específica sem possibilidade de recuperação. Então, na LDB de 61 não tem possibilidade, não tinha, né, pela legislação brasileira, a possibilidade de o aluno ter recuperação, né, ter esse direito à recuperação da sua aprendizagem, né, de pensar essa avaliação também com esse viés de recuperação. Na LDB de 71, já é estabelecida a obrigatoriedade em possibilidade de recuperação. Então, já tem uma abertura que prevê que é direito do aluno ter acesso à recuperação. E na LDB atual, existe a possibilidade, além da possibilidade de recuperação, existe a possibilidade de aceleração, que também não era prevista nos outros textos da LDB, a possibilidade de avanço nos cursos, que é a reclassificação. Então,
tá em uma série, poder passar para outra, isso é direito do aluno, se ele tiver condições para tal, né? E a recuperação, não só a recuperação final, como a recuperação paralela, também é garantido no texto de 96. Então, esse texto, que é o que permanece até hoje, tiveram essas alterações, considerando o texto de 61 até o texto atual. E aí, para fechar, a gente pensa essa perguntinha, para relembrar um pouco do conteúdo que a gente pôde aprender nessa aula. Quando se tornou obrigatória na LDB a possibilidade de acessar a recuperação, caso não fosse obtido o resultado previsto? Então, a partir da LDB de 71, esse texto traz a orientação que as unidades escolares realizem estudos de recuperação. Então, a partir do texto de 71 é que existe a possibilidade de recuperação. Antes disso, dentro da legislação brasileira, não era legal, né, não era permitido que as escolas fizessem recuperações em relação à avaliação aí e à recuperação dessa aprendizagem do aluno. Para finalizar, o que a gente precisa sair dessa aula sabendo, entendendo, é que a Lei de Diretrizes e Bases orienta a concepção nacional de avaliação. Então, a principal lei que rege a avaliação brasileira é a LDB, e é ela que vai direcionar as principais práticas que ocorrem, né, nas escolas, nesse campo, né, da legislação. Ao longo dos anos, sofreu alterações significativas no texto que modificam as práticas avaliativas no contexto escolar. Então, ao longo dos anos, esse texto pôde sofrer modificações, como a gente viu, e essas modificações, claro, repercutem dentro das práticas avaliativas do contexto escolar, né? Remodelando, reconstruindo, ressignificando estratégias pedagógicas e estratégias avaliativas também. Então, a gente finaliza a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido esse conteúdo e a gente se encontra na próxima aula.